Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando nosso ano bíblico hoje, o segundo livro de Samuel, capítulo 5 ao capítulo 7. Davi é ungido rei de todo Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Capítulo 6. Davi traz para Jerusalém a arca. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins.
Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então vieram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. E então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei a casa alguma palavra com qualquer das suas tribos,
a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ações de graças de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes? E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. E com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Tire tempo para orar e meditar. Um ótimo dia para você, que Deus o abençoe. E assim como chove nesse exato momento aqui em Manaus, chova bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém.